Hoje, iremos falar um pouco sobre liberalismo. Mas o que foi o liberalismo? Como e quando ele surgiu? E por que ele existe? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos juntos agora para a Europa do século XVII. Estamos agora em uma época controversa. De um lado, temos o poder absolutista regendo a Europa. De outro, temos os ideais do iluminismo e do racionalismo, inovando com conceitos que se contrapunham tanto ao poder do rei, como até mesmo à crença das pessoas. Portanto, nós da Europa do século XVII estávamos passando por uma fase de inovações. A Idade Moderna chegou e está trazendo consigo inúmeras mudanças no cenário europeu. Uma dessas mudanças foi a nova doutrina, originada no final desse século, que ficou conhecida como liberalismo. O liberalismo surgiu com as ideias do pai do iluminismo, John Locke. Seu conjunto de ideias se contrapunha à forma de governo da época, o absolutismo monárquico, no qual o poder estava nas mãos de um único homem. Veja, Locke afirmava que todos os homens possuem direitos naturais, sendo eles o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E para garantir que esses direitos fossem cumpridos, era necessário um governo capaz de assegurar o bem público coletivo, não individual. No caso do não cumprimento desses deveres, o povo estaria autorizado sim a eleger novos líderes. Este pensamento, apesar de novo, era uma política governamental eficaz, que colaborou inclusive para o fim do regime absolutista controlador. Por conta disso, este conjunto de ideias de John Locke ficou conhecido como liberalismo. Um século depois de John Locke, vemos o escocês Adam Smith, que teve suas ideias adjuntas ao pensamento liberal. Em sua obra, Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, Smith apresenta o primeiro contato com a divisão do trabalho, a defesa ao livre comércio e o tratamento teórico do valor, ambos presentes na visão clássica da economia. Para Adam Smith, a esfera econômica é uma ordem natural, pois os desejos egoístas e privados fazem parte da própria natureza humana, como, por exemplo, a obtenção de lucros. Nós fazemos parte de uma sociedade formada por cidadãos diferentes e com interesses próprios. Portanto, para que as motivações individualistas sejam realizadas, a ordem econômica deve ser natural e não moral. Adam Smith viveu uma época distinta da de John Locke. Smith estava inserido no século XVIII, o século das luzes, no qual se intensificava o poder e a autonomia da burguesia, desenvolvendo assim o mercantilismo. Com as revoluções burguesas, houve uma forte defesa na liberdade individual, tanto no âmbito político como econômico. Além disso, as relações comerciais entre as metrópoles e as colônias haviam mudado. Era uma nova fase, a fase do mercantilismo. O mercantilismo nada mais é do que liberdade econômica. O núcleo do comércio gira agora em torno da obtenção de lucros. Porém, o pensador notou que mesmo este contexto mercantil se desenvolveu a partir do absolutismo, possuindo características como a intervenção estatal na economia, através de restrições e regulamentos. Para Smith, esse modelo deveria ser superado, uma vez que não se adaptava à ideia de competição no mercado e adequação de preços e lucros. Agora, iremos aprender sobre o economista inglês Thomas Robert Malthus, conhecido como o pai da demografia. Observe as imagens. O que elas estão retratando? Pobreza, miséria, fome, necessidade? Mas o que isto tem a ver com o tema? Malthus desenvolveu, em 1798, uma teoria que concluiu que o crescimento populacional não acompanharia a produção de alimentos.
resultando nisso, fome e miséria. Para o economista, a solução dos problemas estava na restrição de programas caritativos e na abstinência sexual de membros das camadas menos favorecidas da sociedade. A teoria malthusiana recebeu inúmeras críticas de economistas, sociólogos e geógrafos por acreditarem que a teoria é desumana ao defender a redução da natalidade entre os mais pobres. Entretanto, com o passar do tempo, a tese proposta por Malthus passou a ser discutida por apresentar um risco futuro para a sociedade. A partir dessa preocupação, surgiram os chamados neo-malthusianos, que, diferente de Thomas Malthus, encontraram a solução nos métodos contraceptivos de controle de natalidade. A teoria malthusiana está totalmente associada ao capitalismo. Mas como? Pois bem, por volta dos anos 1950, alguns grupos capitalistas se preocuparam com os riscos que esse crescimento populacional causaria na economia. Sendo assim, desenvolveram fundações e investiram milhões de dólares em pesquisas para a melhoria de técnicas de produção. Basicamente, conforme a população cresce, os gastos em mão de obra especializada são aumentados. Além disso, algumas instituições desenvolvidas também por parte dos capitalistas promovem políticas sociais que limitem o crescimento populacional, inclusive promovendo o aborto. As principais fundações que continuam investindo em medidas de controle populacional são a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e a Fundação MacArthur. No Brasil, os capitalistas atuam financiando ONGs feministas que tentam legalizar o aborto. A teoria de Malthus é questionada até os dias atuais, pois, apesar da diminuição do crescimento populacional que estamos vivenciando, ainda observam-se problemas sociais, como a fome, levando a um debate se realmente estes problemas são causados pela questão demográfica. E você? Você concorda com Thomas Malthus? Acredita que a solução está em diminuir a natalidade das camadas menos favorecidas ou até mesmo na prática do aborto? Voltemos agora aos dias atuais. Ou quase. Vamos para 1980. Os ideais liberais retornam com força nessa época. Alguns economistas nomeiam essa volta de neoliberalismo. Mas esse termo está certo? Para respondermos isso, vamos ter que voltar novamente ao tempo de John Locke. A filosofia política de John Locke foi desenvolvida a partir de dois fatores históricos que ocorreram na Inglaterra. Primeiramente, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, da tecnologia moderna e do capitalismo. O outro fator foi o protecionismo inglês, que, diferente do cristianismo católico, que era contra o acúmulo de capitais, o protecionismo se alinha ao capitalismo, uma vez que é a favor do lucro. Com o acúmulo de riquezas resultando da atividade comercial financiada pelas indústrias, o capitalismo inglês foi promovido, o que desenvolveu ainda mais o liberalismo econômico de John Locke. John Locke era um contratualista, ou seja, ele tentou explicar o que levou à origem do governo e ordem social. O filósofo analisou que no estado natural do homem e da sociedade não existem leis ou normas, obrigações e governos. Porém, em um determinado momento da história, o homem sentiu a necessidade de reconhecer um órgão que exercesse autoridade sobre a população, ou seja, um pacto social ou um contrato social. Além do governo, seriam necessárias normas e regras para formar uma sociedade. O Estado, basicamente, deve assegurar o direito de liberdade dos indivíduos. Porém, Locke ia além. Para o pensador, caso o governo não preservasse os direitos naturais do ser humano, poderia sim causar uma rebelião do povo. Ele acreditava, portanto, em uma monarquia temperada, porque sabia da necessidade de um Estado, mas o queria limitar. Vemos agora o ideal de liberdade segundo Locke. O homem só é livre quando vive sob leis que limitam a sua liberdade. É necessário, portanto, a presença de um superior para se manter a ordem e conceder a liberdade ao povo. Agora, na atualidade, o que mudou? Qual é a diferença
entre o antigo liberalismo e este que vivenciamos desde 1980? É simples, nenhuma. A base liberal continua sendo a mesma. Nenhuma teoria foi adicionada ao pensamento de John Locke. Talvez no máximo alterada um pouco. Porém, sem adicionar nada de novo, o conceito continua sendo o mesmo. Portanto, o termo neoliberalismo é errôneo, uma vez que nenhum conceito novo for adicionado.